Boa tarde a todos. Quem não disse boa tarde, acho que disse a todos, mas volto outra vez a dizer. Nosso grupo de louvor, pá, não é por mim. Elas é que cantam bem, não é? Até têm a capacidade de mudar a letra, não é? Mas pronto. Isto é só para depois não dizerem que sou só eu que desafio, não é? Estou sempre a mandar bocas, não é? Mas pronto. Muito obrigado. Amém. Deus é bom. Hoje eu quero falar acerca... quem aqui precisa de fazer dieta além de mim? Então pronto. Até hoje eu vou-vos dar uma masterclass de dieta. Já viram aqui um pastor todo redondo? Vai-vos ensinar como é que é ficar fit. Brincar. Hoje eu quero falar acerca da dieta do perdão e como ter um coração fit. Sabem, nós hoje preocupamos tanto com a imagem, com a aparência, vivemos num mundo em que as pessoas gastam rios de dinheiro, passam horas em ginásio a cuidar do seu corpo, mas poucas passam horas a cuidar do seu coração. E a igreja é esse lugar onde nós cuidamos do nosso coração, onde nós cuidamos daquilo que está cá dentro, onde nós falamos, ouvimos, onde nós ajudamos outros, onde nós somos ajudados. Então essa é a ideia de nós em termos de igreja, e eu já sou pastor, vai fazer já perdi a conta, 11 anos, já passei por muitas igrejas e hoje consigo perceber aquilo que falta nas igrejas, aquilo que não há nas igrejas, ou aquilo que às vezes nós temos a ideia das igrejas, não é? E às vezes as igrejas, nós, ou pastores, colocamos aquela postura de que nós estamos certos e os outros todos errados, não é? E nós estamos aqui para caminhar juntos e aprender. Então hoje eu quero falar acerca disto, sobre a dieta do perdão, sobre nós termos um coração saudável, um coração fit, um coração que esteja saudável diante de Deus, diante uns dos outros. E acredito, e vou-vos dizer que manter o coração saudável é algo que é muito mais difícil quando nós tentamos por nossa força do que ir ao ginásio. No ginásio nós temos a nossa força para levantar o peso, para correr. Então o nosso coração fit, ele não depende da nossa força, mas depende da nossa confiança, muitas vezes. E nós confiamos que Deus nos está a dirigir da forma correta e nos ensinar da forma correta. Nós vamos abrir em Lucas capítulo 7, verso 37 ao 48. Daniel vai pôr ali atrás e nós vamos... Lucas, capítulo 7, verso 37 ao 48. Diz assim: Eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava a jantar na casa do fariseu, quem? Jesus. Amém? Foi até lá com um frasco feito de alabastro, cheio de perfume. E estando por detrás, aos pés de Jesus, a chorar, molhava com as suas lágrimas e os enxugava com os seus próprios cabelos. Aos pés de Jesus. Já molhava aos pés de Jesus, já estou aqui a soltar palavras. Estamos a poupar. Diz assim: ela beijava aos pés de Jesus e os ungia com o perfume. Ao ver isto, o fariseu que o havia convidado disse consigo mesmo: se este fosse profeta, bem saberia quem é o tipo de mulher é esta que está a tocar nele, porque é uma pecadora. Jesus dirigiu-se ao fariseu e lhe disse: Simão, tenho uma coisa para te dizer. Ele respondeu: diga, mestre. Jesus continuou: certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro devia 50. E como eles não tinham como que pagar, o credor perdoou a dívida de ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Simão respondeu: penso que é aquele a quem mais perdoou. Jesus disse: tu julgaste bem. E voltando-se para a mulher, Jesus disse a Simão: estás a ver esta mulher? Quando entrei aqui na tua casa, tu não me ofereceste água para lavar os pés. Esta, porém, molhou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus próprios cabelos. Tu não recebeste-me com um beijo na face, ela, porém, desde que entrei, não deixou de me beijar os pés. Tu não ungiste a minha cabeça com óleo, mas esta com perfume ungiu os meus pés. Por isto afirmo a ti que os muitos pecados dela foram perdoados porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama.
Então Jesus disse à mulher, os teus pecados estão perdoados. Eu quero focar-me aqui neste verso, que é o capítulo do verso 47. No verso 47 diz, por isso te digo que os seus muitos pecados lhe serão perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Então hoje eu quero falar acerca da dieta e quero-vos apresentar os pratos como a gentileza do coração, como a humildade, a piedade. E isso fará uma dieta equilibrada na tua vida, que irá tirar de ti um peso enorme quando tu entenderes o poder do perdão na tua vida. Então nós vamos ensinar o nosso coração acerca de empatia e acerca do amor. O primeiro ponto que eu quero falar contigo é te dizer o que é que são as calorias da alma. O que é que faz a tua alma ficar calorosa. Isso mesmo, vocês sabem. Então, o primeiro sentimento, que está em Efésios capítulo 4, no verso 26 e 27, diz, irai-vos e não pequeis, não se ponham só sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. E uma das coisas que gera em nós, quando nós somos feridos, qual é a primeira reação quando alguém nos magoa? É raiva. Certo? É raiva. Então a raiva, ela coloca-nos numa situação que pode gerar problemas à nossa vida. A raiva em si, ela não é pecado, mas ela pode se tornar pecado quando ela é direcionada para o lado errado. Então, a raiva, quando ela se torna o nosso animal de estimação, nós ficamos raivosos, estou magoado com o que fizeram comigo. Isso vai gerar no nosso coração uma coisa que eu chamo que é a gordura da alma, que é o orgulho. Quando nós ficamos com raiva muito tempo, nós nos tornamos orgulhosos. Muitos de nós já fomos magoados e dissemos assim, aquela pessoa agora vai ver que eu sem ela eu vou conseguir dar a volta. Que agora vai ver que eu vou me vingar, ou seja o que for. Todos nós temos esse sentimento, uns disfarçados de uma forma, outros de outra. Muitos de nós colocamos numa concha de que, ok, eu sei, e fechamos-nos, começamos a fechar. Quem aqui já foi magoado por pessoas? Já? Né? Todos nós. E eu estou a dizer que eu sei realmente o que é ser magoado. E o orgulho, ele te torna rígido, inflexível. Tu não aceitas conselhos, tu não aceitas pessoas para te ajudar. Quando estás nesse ponto, tu não permites que haja isso, que haja alguém que te venha ajudar. O orgulhoso, ele tem um problema que ele se deixa de se autoquestionar, perguntar se também não está errado, se também não, será que a falha também não é minha? E, portanto, um orgulhoso, nós não aprendemos a recuar diante da ofensa e o erro. O orgulho traz as calorias vazias que enchem a tua alma de gordura, onde todo o mundo à tua volta começa a ser teu inimigo. Em que nós pensamos assim, eu vou ser sincero que eu já tive isto, já me senti assim, em que todas as pessoas que se aproximavam de mim eram potenciais inimigos. Alguém já sentiu isso alguma vez? Sentir-se assim magoado ao ponto de pensar que todas as pessoas vão lhe fazer mal? Ou seja, porquê? Porque o orgulho ele cria isso. Quase como se estás sempre na defensiva. O orgulho ele te enfraquece e a pessoa orgulhosa ela vive constantemente ofendida. Tudo lhe ofende. Tudo é boca para ela. Tudo é razão para ela ficar chateada. Tudo. O orgulho torna a tua pele... Estou-vos a dar conselhos de dermatologia, por isso. O orgulho torna a tua pele muito fina, mas o teu coração fica de pedra. E o orgulho faz com que tu vás erguer muros à tua volta e vão impossibilitar que tu avances e que tu cresças. E a verdade é que o diabo, que é o inimigo da nossa alma, diz na Bíblia, que o diabo é o inimigo da nossa alma, ele quer engordar a tua alma. Ele quer engordar o teu coração deste orgulho. Porque ele torna-nos tão orgulhosos ao ponto que nós nos cansamos de tentar ser bons. E
e transformam a nossa atitude em arrogância. Nós nos tornamos arrogantes na nossa vida, nos nossos relacionamentos. Para depois, nós, quando chegamos, eu ao longo da minha vida tenho lidado com muita gente e pessoas de idade. Eu lembro que há uns anos atrás eu estava na Sertã, estava a trabalhar na igreja lá, e não sabem quando é que é a Sertã. A Sertã é uma localidade central de Portugal, é mesmo no meio de Portugal. Eu lembro que conheci um senhor com os seus 85 anos. A esposa dele ia à igreja, ela era mais nova que eu bastante, ele tinha sido médico do Salazar. Era uma pessoa com muita cultura geral, uma pessoa com uma cabeça... Então eu conheci-o e ele começou a falar, e eu perguntei-lhe como estava, quando o conhecia à porta de casa, perguntei como é que vai, não sei quê, e ele começou a falar, começou a falar da vida dele, e depois ele disse, eu agora o meu passatempo é fazer vinho gaseificado. E eu ofereci-me logo, então tenho de provar isso. E ele, pronto, então fui lá para a adega com ele, e ele começou a falar comigo, a partilhar que ele tinha filhos do primeiro casamento, mas que ele diz, olha, hoje tenho 85 anos e há 30 anos que eu não falo com os meus filhos, e devido ao meu orgulho. Mas agora já é tarde demais. E eu falei-lhe acerca disto, do perdão, sobre o problema do orgulho e tudo mais. Imaginem um homem que ele era fã do Salazar. E num tempo de ditadura, a mulher dele disse que nem se podia falar de igreja em casa. Ela tinha a Bíblia, mas era escondida. E quando eu estou lá a abrir o copo com ele traz os queijinhos e começa a falar acerca disto, sobre o orgulho, E ele só chorava, ao ponto que ele começou a chorar, em que eu lhe disse assim, não é tarde demais. Nunca é tarde demais. Enquanto está o seu coração a bater. E contei-lhe um pouco do meu testemunho, contei-lhe um pouco da minha vida, em que eu não cresci num lar cristão, eu cresci num lar com problemas de alcoolismo, violência doméstica, e falei-lhe que eu também tinha um orgulho, que era não perdoar o meu pai. Mas até o dia em que eu perdoei o meu pai, tudo mudou. Então eu disse a ele, a sua vida pode mudar só através de um passo. E ele começou o quê? É você dar a oportunidade ao Senhor do perdão. Porque, sabem, nós não conseguimos perdoar enquanto nós não recebemos o perdão. E o orgulho vai sempre inchar-nos. Sabem, os orgulhosos, eles deixam de tentar ser boas pessoas e a única coisa que eles desfrutam é dos fracassos dos outros. É a recompensa. O orgulhoso está sempre a não levar os outros a sério e ele esquece que a Bíblia diz que o escárnio, se vocês sabem o termo escárnio, é desconsiderar, é falar mal de alguma coisa, diz que o escárnio mora na casa da estupidez. Então, eu vou ler aqui só alguns textos assim, só para vocês. Diz em Provérbios, capítulo 10, verso 12, diz, o ódio desperta velhas brigas, mas o amor ignora os insultos. Em Provérbios 16, 18, diz, o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Em Obadias 1:3 diz, a arrogância do seu coração o tem enganado. Você que vive nas cavidades das rochas, constrói a sua morada no alto dos montes, que diz a si mesmo, quem pode me derrubar? Mas há uma boa notícia, é que podemos sair de lá, deste lugar escuro e doentio para a nossa alma, através do perdão, mas primeiramente quando nós recebemos o tal perdão, que eu ainda há pouco falei. Porque tu nunca vais conseguir perdoar alguém ou resolver a tua vida enquanto tu não aceitares o perdão que Deus te dá. Então, precisamos aprender duas coisas. Pedir perdão e receber perdão.
Eu não gosto do termo em que, hoje nós ouvimos muitos coachings, ou até já ouvi pregadores, hoje já está tudo meio confuso já, em que eu ouço dizer assim, tens de perdoar a ti mesmo. Eu não concordo com isso. Eu tenho de pedir perdão e tenho de receber perdão, mas não eu vou-me perdoar a mim mesmo, porque eu não tenho poder nenhum para me perdoar a mim mesmo. Só há um que tem o poder para me perdoar, que é Jesus Cristo. E muita gente passa a vida a se perdoar a si mesmo e a cometer as mesmas burradas, os mesmos problemas. E vou-te dizer mais, Deus não te quer dar segundas nem terceiras oportunidades. Eu estou a dizer isto porque Deus já me deu segundas e terceiras oportunidades a mim mesmo e eu só fiz burrada. Então tu vais fazer burrada na mesma. O que Deus quer é que tu tenhas Jesus na tua vida. E que tu consideres cada situação uma nova oportunidade, mas com Jesus lá no controle, porque Ele vai ajudar-te a tomar melhores decisões do que tomaste no passado. Tão simples quanto isso. Então, nós só saberemos perdoar os outros quando nós sabemos o quanto fomos perdoados. Eu preciso entender. Eu podia olhar para a minha vida e dizer assim, eu sou uma vítima da vida. Coitado de mim. Um jovem como eu, cresci numa casa em que o pai alcoólico fazia violência doméstica, nos impedia de comer, amarrava-me à cama com 12 anos e batia a noite toda. Sou uma vítima eu é que preciso que as pessoas me peçam perdão. Eu é que preciso, coitadinho de mim. Mas não, na verdade, todos nós temos escolhas a fazer na nossa vida. E não é os maus que os outros te fizeram que vão determinar o teu futuro. Tu escolhes o que tu fazes com o que te fizeram. Então, se tu estás hoje a sofrer, é porque tu estás a escolher sofrer. Se hoje sentes-te fraco, desiludido, magoado, perdido, é porque tu estás a escolher isso. Ou então pegas nisso e dizes, Senhor Jesus, olha, tenho isto tudo escavacado, não sei o que hei de fazer com isto. E o Senhor diz, olha, dá cá que eu faço muita coisa com isso. O Senhor já fez tanto com tão pouco. O Senhor aumentou uma multidão de 5.000 pessoas com meia dúzia de peixinhos e pãezinhos e não há de fazer com o pouco que tu tens. Agora, quando entregas, entrega tudo. Vamos ler em Romanos 4:5. Podes pôr... Eu noto que eu estou a ficar mais velho, porque eu antigamente, quando pregava, eu punha os versículos aqui e já sabia o que era o versículo. Eu agora ponho os versículos, já não me lembro. Então tenho de ir abrir outra vez, Já não me lembro o que é que vai dizer o versículo, mas vou confiar que eu em casa fiz um bom trabalho, não é? Mas pronto. Diz assim em Romanos, capítulo 4, verso 5... Diz assim, mas para quem não trabalha... Ok. Vamos ver do verso 4. Ora, para quem trabalha o salário não é considerado como favor, mas como dívida. Mas para quem não trabalha, porém, crendo naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E o que isto está a dizer? Diante de Deus, nós não somos considerados boas pessoas porque fizemos alguma coisa boa. Ou não somos considerados justos porque fiz uma coisa justa. Estou a dizer, mas eu sou uma pessoa tão boazinha, eu dou dinheiro aos pobres. O termo justo, o termo justo tem a ver com tu seres justificado. E o ser justificado tem a ver com tu seres perdoado. E quando tu és perdoado por Deus, não tem a ver com que tu fizeste coisas boas, tem a ver com que tu aceitaste o perdão de Deus. E a partir daí tu foste transformado para as boas coisas, ou para as boas obras. A Bíblia nos diz que nós não somos salvos pelas boas obras, mas a Bíblia diz que nós somos salvos para as boas obras. Então nós não merecemos o perdão de Deus, mas Ele nos dá gratuitamente. É grátis. Então eu preciso saber que Deus diz, como ele diz a Isaías, 43, verso 25, Ele diz assim, eu sou aquele que apaga as tuas transgressões por amor de mim mesmo. E não me lembrarei dos teus pecados. Deus quer te perdoar, Ele diz, por amor à sua própria essência.
O que é o amor? Há dias eu pus a pista no meu Facebook. O amor não é um sentimento, é um compromisso. O problema é que nós pensamos, amor tem a ver com paixão, não sei o quê. Não, o amor é compromisso. Quando eu me casei com a minha esposa, eu a amo porque eu assumi um compromisso com ela. O que isto acontece? Os compromissos estão acima dos sentimentos. Deus pode sentir-nos fulminar a todos, mas o compromisso dele é em nos amar. É isso que difere as nossas relações. Quando alguém diz assim, eu tive gente que me disse assim, amigos, Tiago, eu amo-te, mas hoje já nem falam comigo, então eles não me amavam, eles gostavam de mim. Porque o amor diz compromisso. Eu escolho amar esta pessoa, eu sou comprometido com esta pessoa, então eu sou fiel, sou leal a ela. Então Deus está-nos a dizer que Ele é fiel, é leal a nós. Então, nós vamos ler agora em Mateus, capítulo 6, e eu gosto de ler a Bíblia porque a Bíblia é a mensagem, e é nela que nós encontramos as direções para a nossa vida, para o nosso coração. Hoje às vezes eu fico a olhar pregações no YouTube e eu fico assim, mas o homem nem usou a Bíblia ainda. Já estamos há 40 minutos sem Bíblia, não usa-se já. Então eu quero sempre que vocês amem a palavra de Deus, porque é lá que encontramos direção para a nossa vida. Eu não gostava de ler, tive de aprender a gostar de ler. Mateus 6, verso 14, diz assim: porque se perdoarem aos outros as ofensas de Deus, também o Pai de vocês que está no céu perdoará a vocês. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas de Deus, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas. Então, quando eu olho para este texto, o que é que ele me está a dizer? Diz que quem não perdoa não é perdoado. Não é perdoado. E nós em Mateus também, no capítulo 18, vamos lá, uma boa viagem, e verso 23, diz assim: por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazer, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, o senhor deste servo ordenou que fossem vendidos a ele, a mulher e os filhos e tudo o que possuía, e que assim a dívida fosse paga. Então o servo, caindo aos pés dele, implorava: tenha paciência comigo e irei pagar tudo ao senhor. E o senhor daquele servo compadeceu-se, mandou embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrando-o, começou a sufocá-lo, dizendo: paga-me o que tu me deves. Então o seu conservo, ainda caindo aos pés deles, pedia: tenha paciência comigo, pagarei tudo a você. Ele, porém, não quis. Pelo contrário, foi e o lançou na prisão até que saudasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram relatar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou aquele servo e lhe disse: servo malvado, eu te perdoei aquela dívida toda porque tu me imploraste. Será que tu também não deverias ter compaixão com o teu conservo, assim como eu tive compaixão contigo? E indignando-se, o Senhor entregou aquele servo aos carrascos, até lhe pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai que está no céu fará com vocês, se no íntimo não perdoarem cada um dos seus irmãos. Então o que é que ele está a dizer? Ele está a dizer que a tua falta de perdão pode se transformar numa prisão para ti. E a falta de perdão pode ser tanto tu saberes receber a perdão de Deus, como tu dares perdão aos outros. Porque a verdade é que este servo, ele foi perdoado pelo seu Senhor, mas ele não entendeu o poder do perdão. Ele não entendeu a capacidade que o Senhor que lhe perdoou aquela dívida lhe estava a dar. E muitas vezes nós estamos na igreja, nós estamos na nossa vida, no dia a dia, e nós pensamos assim, eu acho, às vezes, no Instagram aparece o pessoal a dizer Deus no comando, não sei o quê, mas depois for preciso falar mal deste e daquele. E às vezes nós colocamos na nossa vida, temos aquele meio, eu confio em Deus, eu acredito em Deus, mas tipo, Deus está-nos a dar um perdão e nós não estamos a dar importância àquele perdão que muda a nossa vida. E nós precisamos entender isto da parte de Deus. Deus, quando nos perdoa, Ele nos dá um poder tremendo à nossa vida, ao nosso coração.
que é o poder do nosso coração não ser ofendido. Pensem assim. Quem é que gosta que os outros falem mal de si? Alguém gosta? E se eu vos dissesse que vocês são pior do que os outros podem falar? É verdade. Deus conhece o nosso coração. Deus conhece os nossos pensamentos. Deus sabe o que nós fizemos. Deus sabe o que nós vamos fazer. Mas mesmo assim, Deus nos dá a oportunidade de ter uma nova vida e de experimentar o perdão e vivemos sem peso. Mas nós passamos a vida a recolher peso para a nossa vida. Esta pessoa me magoou, olha, mais um que eu vou ter de levar. Esta pessoa desiludiu-me, mais um que eu vou ter de levar. Esta situação desiludiu-me, olha, mais uma coisa para aqui. E a nossa vida transforma-se o peso das coisas que não foram perdoadas. Ou do perdão que eu não soube aceitar, que Jesus me está a dar. Quando nós chegamos nas igrejas, nós vemos um montão de gente na igreja, mas que não recebeu o perdão de Deus ainda. Porquê? Porque não entende. Passamos o tempo todo a ser ofendíveis com tudo e com todos. Passamos o tempo todo a sofrer com coisas que já devia ter ficado para trás. Continuamos a nos queixar de coisas, Senhor, tranquilo. Mesmo o Senhor tinha toda a razão para não me perdoar. Tu me perdoaste. Então não tem a ver com merecer. O perdão, eu gosto deste termo bonito, pelo menos dizia lá a nutricionista no site que eu vi, detox da alma. Né? Acho que é uma bebida. Né? Então, o ressentimento é... Nós vamos ficando ressentidos. Estou ressentido. Eu próprio, às vezes, tenho que combater o ressentimento que eu tenho. Porque o ressentimento é um pequeno veneno que nós tomamos todos os dias. E estamos ressentidos. Mas já perdoei. Mas a pessoa fez isto. Mas já perdoei. Não, está lá o ressentimento. Então aquilo vai-nos envenenando. Então a falta de perdão produz o maior dano em quem está ferido do que naquele que feriu. Às vezes quem te feriu está nem aí. Já está a curtir a vida dele. E tu estás aí, aquela pessoa, se ela soubesse o que me fez sofrer. Sem perdão não há cura. A doença interior só se complica. A tua saúde espiritual, emocional, física, da pessoa que está ressentida, é seriamente afetada. Há estudos que comprovam que uma pessoa magoada nas suas emoções é uma pessoa que tem tendência de gerar mais doenças no seu corpo. Diz em Mateus 5, 7, diz, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Então tu alcanças aquilo que tu dás. Estão a entender? Tu alcanças aquilo que tu dás. Tu alcanças aquilo que tu dás. É por isso que eu, hoje, cada vez mais, eu pondero mais. A minha mulher se chateia-se porque eu pondero até para comprar umas calças e fico uma semana inteira, mas eu tento ponderar muitas coisas dos comportamentos, tanto dos meus como das pessoas. Porque eu quero entender onde posso ser útil e ajudar. A saúde da nossa alma vai beneficiar quem nos rodeia. Efésios 4:32 diz, antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Eu gosto muito deste termo benigno, não se usa já no dia a dia, mas eu vou sempre o manter. Porque o que é benigno? Nós falamos dos frutos do Espírito, fala de bondade, benignidade e bondade. Benigno, as pessoas dizem, é uma pessoa, é bondade. Não. A bondade é a ação. Há pessoas más que podem ter bondade. Porque a bondade tem a ver com a ação.
Mas quando a Bíblia fala sobre os frutos do Espírito ser benignidade e bondade, ele está a dizer que quando o Espírito de Deus está em nós, nós não apenas fazemos atos de bondade, mas o nosso coração é realmente bom. Então ele está aqui a dizer que sejam uns com os outros benignos, um coração bom, sem maldade, compassivos, perdoando uns aos outros como também Deus em Cristo vos perdoou. E diz também em 1 Pedro 4:8, acima de tudo, continuem amando uns aos outros com fervor, pois o amor cobre uma multidão de pecados. Compromisso. Lembrem-se sempre, quando nós vemos amor, compromisso. Amor, compromisso. Então, a pergunta que deves fazer a ti mesmo: quem aqui é merecedor do perdão de Deus? Nós queremos ser. É verdade. Deus nos diz que nós somos alvo do seu perdão, mas merecer nós não somos. Eu sei que a nossa reação é dizer que sou merecedor. Mas depois pensamos, não, calma lá, eu não sou merecedor, porque eu não fiz nada de especial. Não tenho como merecer. Não é? Então, a pergunta é, se nós não fizermos nada para merecer o perdão de Deus, os outros também têm de fazer merecer o nosso perdão? Isto é difícil. É difícil. É muito difícil. Mas se nós usarmos esta regra, nós vamos ser mais saudáveis. E eu vos quero dizer aqui que às vezes pensamos, mas isso é muito giro, mas as pessoas não nos perdoam. A minha mulher está a fazer som de ambiente. Quando eu olho para isto, nós temos o medo do perdão porque pensamos que perdoar é aceitar a outra pessoa, é aceitar tudo o que a outra pessoa fez. Não, o perdão não tem a ver com isso. Também achamos que o perdão é vou voltar a ter intimidade ou confiança com a pessoa. Não tem nada a ver com isso. Perdão é tu perdoares, é tu largares. É tu desejares o bem àquela pessoa. Olha, Deus abençoa, Senhor. Tranquilo. Não lhe leves em conta o mal que me fez. É como Jesus disse quando estava na cruz. Senhor, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Senhor, perdoa-os porque eles não sabem. Não lhes imputes este pecado. Não lhes ponhas este peso em cima. Isto é sinal que nós perdoamos. Então, o perdão é um ato de misericórdia e de compaixão. Nada tem a ver com merecimento. Jesus disse que se eu souber que alguém tem algo contra mim, devo procurá-lo para tentar a reconciliação, mesmo se tal pessoa não me procurar e nem mesmo quiser falar comigo, eu tenho de ter iniciativa. Se eu souber que magoei alguém, eu tenho de pedir perdão. Isto também é difícil. Se eu souber que magoei alguém, obviamente que há situações em que nós não sabemos. Há pessoas que, lá está, ficam magoadas sem nós sabermos. Aí não adivinhamos, não é? Mas se alguém, eu devo pedir perdão. Eu devo pedir perdão. Então, porque Deus, Ele ofereceu o perdão gratuito a todos, independentemente de comportamento, e Ele é o nosso exemplo. Deus não ficou à espera. A Bíblia diz que nós ainda éramos pecadores e Cristo morreu por nós, para que nós fôssemos salvos. Então Deus não ficou à espera que tu fosses boa pessoa para morrer na cruz por ti. Ele fez antes. Então, para nós concluirmos, e eu quero usar estas 3 regras e eu vou adaptar. Estava a procurar procurei 3 regras de como um treinador diz a alguém para cuidar da sua saúde. E nós vamos adaptar isto para a nossa vida espiritual. Então, no primeira regra que este treinador dizia, ele dizia que era a alimentação. E ele diz que encontrou um erro nos seus alunos, começou a fazer um estudo em que ele deu um prato que eles deviam comer todos os dias, a alimentação certa, e que descobriu que a maior parte dos alunos,
eles faziam 75% da alimentação correta. Então, eles comiam 3 pratos, eles comiam saudável e 1 prato eles estragavam. Então ele diz que isto é um contrassenso. Porquê? Porque basta 1 prato não saudável que estraga os 3 saudáveis. Então, quando muitas vezes nós olhamos para a nossa vida, nós fazemos isto. Nós fazemos 3 coisas boas que Deus se agrada e depois fazemos uma coisa errada. Pensamos, mas eu fiz 3 coisas boas. Então eu estou bem, está tudo bem, estou saudável. Fiz 3 coisas boas, mas pronto, Senhor, vá. O que acontece é que, da mesma forma, na nossa alimentação, isso estraga o que estávamos a fazer correto e saudável, da mesma forma, na nossa vida espiritual também. Se nós não cumprimos o plano, que é cuidar da nossa alma, alimentar-nos bem, fazer aquilo que Deus nos ensina a fazer, nós vamos estragar aquilo que nós fazemos de bem. O segundo tem a ver com o treino. E o que isto quer dizer na nossa vida espiritual? Tem a ver com o pôr em prática, com o eu agir, com o eu me pôr disponível. Nós dizemos assim, eu amo o Senhor Jesus, eu quero conhecer Deus, eu quero transformar a minha vida. Ok, então vamos trabalhar. E quem já não foi ao ginásio, eu já tentei ir ao ginásio várias vezes, mas eu fico há 15 minutos, parece que fiquei 10 horas. Chego a casa, não me mexo. Então não é meu forte. Mas nós muitas vezes desistimos logo quando há a primeira dor. É isso. Nós às vezes começamos a caminhar com Deus, mas não queremos mudar a nossa vida. Nós buscamos Deus e queremos que Deus nos traga... Nós sentimos tristes, então precisamos de Deus. E Deus depois vem e envia pessoas para nos ensinar e para nos corrigir. E nós queremos sentir-nos alegres porque sentimos tristes. Só que nós esquecemos que quando estamos diante de Deus, nós não temos que pedir novos sentimentos, nós temos que pedir um coração novo. Porque os sentimentos vão e vêm. Vão e vêm. Hoje eu me sinto assim, amanhã me sinto assim, e as mulheres então nisto são brutais, não é? E aí, pá, estou tramado. Aqui há mais mulheres hoje, estou tramado. Mas pronto. Mas estou a dizer, hoje sinto-me assim, é por isso que eu estou a dizer, não peçam um sentimento novo a Deus, peçam um coração novo. O que é um coração novo? É nós vermos as coisas de outra forma. É tu veres as coisas de outra forma. Porque é como as pessoas dizem assim, se eu tiver um dia quando eu tiver um Ferrari, eu vou ser uma pessoa, outro tipo de pessoa. Mas às vezes as pessoas têm o Ferrari, mas entram dentro delas, continuam as mesmas. Porque nós achamos que é o que está externo ou o que está na superfície que é o que nós somos. Mas o que nós somos é o que está dentro. É quando nós estamos sozinhos no nosso quarto. Quando ninguém está por perto. Quando ninguém nos está a ver. Quando nós olhamos para dentro de nós e começamos a sentir tristeza, miséria, seja o que for. Então nós temos de treinar, temos de nos pôr em prática. E vai doer, vai. Eu vou perdoar alguém, vou. Mas depois vão voltar a magoar, vão. É um treino. A diferença é que vai chegar a um ponto em que já tens músculo suficiente para aguentar o que os outros podem te fazer. É a diferença. A diferença é que tu vais ganhando músculo. Tu vais dizer assim, tranquilo, olha, bora, não há problema, está tudo bem. Olha, Deus te abençoe. Já não ficamos com raiva, orgulhosos. Então, por fim, este treinador diz que precisamos analisar a nossa saúde. E muitas vezes é este o problema de muitos cristãos, pessoas em si, é que elas fazem tudo certinho, mas elas não fazem exames. A pessoa continua a alimentar-se bem, a pessoa está a treinar bem, está a servir, mas ela nunca se coloca numa posição de ser avaliada. E o que isto é? É eu me colocar diante de pessoas que possam olhar para mim e dizer, olha, isto não está bom, apesar que estás a aumentar bem, apesar que estás a servir, estás a fazer tudo certo, mas o teu caráter ainda não está bem aqui nesta parte. E muitas vezes nós não nos colocamos nessa posição. Nós às vezes olhamos para a nossa vida, fazemos tudo certinho, caminhamos, vamos fazendo as coisas todas certinhas como devemos fazer,
mas não nos colocamos em posição de ser ajudados. Porquê? Porque eu, para ser transformado, eu não consigo... Entendo uma coisa. E não, eu estava a falar lá em casa a importância de nós termos amizades com pessoas maduras, pessoas que sejam espirituais, pessoas que nos possam ajudar. Porque é assim, para te convidar para ir a sair à noite, há muita gente que convida. Mas pouca gente nos convida para ir à igreja. Não é? Pouca gente nos convida porque nós fugimos de ambientes em que vamos ser confrontados. Em que vão dizer, olha, está errado. Mas esses ambientes são os ambientes que nos fazem crescer. Obviamente nós não andamos aqui à procura dos erros uns dos outros. Mas nós procuramos é corrigir o caráter. Porque cada um tem a sua forma de ser. E isso é a virtude, isso é a coisa boa da igreja. É sermos um montão de gente diferente, mas unidas no mesmo propósito. E isso é o que é ser igreja. Mas tem a ver com que nós caminhamos juntos no princípio de Cristo, do nosso caráter. Nós não andamos ofendidos, não andamos magoados, nem com raiva. Então, o que eu te peço, e nesta tarde eu quero que tu ores, ora pela tua mágoa, por aquilo que está no teu coração. Deus te trouxe aqui hoje, Deus sabe aquilo que tu precisas. Possivelmente a mensagem podes não ter nada, podes dizer, eu estou bem, não estou magoado com ninguém, está tudo bem. Mas um dia possivelmente terás. E vais-te lembrar disto. Um dia vais lidar com uma situação assim, em que vais encher o teu coração de raiva, e tu vais pensar, espera aí, no outro dia eu ouvi acerca disto. Então deixa já tirar a raiva do meu coração. Porque a Bíblia diz, irai-vos, mas não pequeis. Não deem lugar ao diabo. E muitas vezes nós damos lugar. Então, peço que tu ores para que Deus firme o teu coração e conceda também graça a olhar os outros como Ele olha para ti. E acreditem, eu oro muitas vezes isto. Às vezes penso assim, Senhor, só me vem a duques, uma expressão portuguesa. Só me vem com cada um, é só cromos da bola. Depois o Senhor fica assim, e tu não és o maior cromo. Então nós entendemos isto da parte de Deus. Porque todos nós estamos aqui hoje, todos nós somos fruto daquilo que nos aconteceu, seja o que for o vosso passado, a vossa vida. Mas aquilo que eu quero que tu entendas e saias daqui hoje é que Deus, primeiramente, Ele te perdoou. Primeiramente, Ele te perdoou. E a Bíblia diz que quando nós vemos aquele verso em que eu me foquei, disse em que quem muito é perdoado, muito ama. Quanto mais eu me entrego a Deus, é sinal que eu entendi mais o seu perdão a Ele. O perdão dele para a minha vida. Ou seja, quanto mais eu me entrego a Deus, quanto mais eu busco Deus, é porque eu sei que Ele perdoou-me tanto. O problema às vezes é que o nosso orgulho nos impede de ver o quanto Deus nos perdoou. O nosso orgulho nos impede de ver o quanto Ele nos ama. E vivemos à espera, vivemos a vida toda à procura desse amor, através de relacionamentos, de amizades. À espera desse amor que não encontramos em mais lado nenhum se não ser em Jesus Cristo. Às vezes estamos à espera, vamos encontrar a pessoa que nos vai amar, nós às vezes iludimos a nós próprios. É por isso que eu sempre digo, amor é compromisso. Então um Deus te ama e Ele tem um compromisso contigo. Que é que tu tenhas uma nova vida. E Ele não vai desistir enquanto tu não experimentares isso. E Ele dá-te um caminho, Ele dá-te oportunidade, Ele abre as portas para ti. Só tens de dizer, Senhor, que eu veja. Que eu veja. Lembram-se do cego que Jesus curou. Ele só queria ver. Que eu veja, Senhor. A oração que eu veja. Orem isso a Deus. Amém? Vamos ficar em pé.
Amém. Vamos ainda orar. Amém, Jesus. Obrigado, Senhor, pela tua palavra nesta tarde, Senhor. Deus, eu oro, Senhor, a ti, Senhor, e eu te peço nesta tarde, Senhor, que tu tragas, Senhor, aos nossos corações, Senhor, um abraço teu, Senhor, um abraço do teu perdão, Senhor. Possamos entender, Senhor, estamos aqui, Senhor, não é por acaso, Senhor. Deus, e mesmo quando nós, se calhar, não temos, Senhor, não temos nada a dizer às vezes sem palavras diante de ti, Senhor, nós sabemos que tu nos amas, Senhor. E Deus, eu oro por cada um que está aqui hoje. Tu sabes, Senhor, a razão da mensagem de hoje, Senhor. Primeiramente, ela foi para mim, Senhor. Porque Deus, tu sabes, Senhor, o quanto já fui ferido e magoado. E o quanto eu oro para que tu sempre guardes o meu coração, para não viver ofendido nem ressentido. Também a mensagem foi para cada um que está aqui hoje, Senhor. Eu sei que há aqui pessoas, Senhor, não que elas me tenham dito, mas eu sei que vivem profundamente magoadas. E que ainda não conseguiram sentir e aceitar o teu perdão, quanto mais perdoar os outros. Já houve aqui gente que foi ferida por pessoas da sua família. Gente que foi abandonada por pessoas que deviam cuidar delas. Gente que magoou outros e sente remorso. Por isso, Deus, nesta tarde eu quero que tu tragas o teu Santo Espírito, Senhor, para nos libertar de todo o jugo, todo o peso que nos prende, que bloqueia a nossa alma, que bloqueia. Nós temos uma vida nova, Senhor. Por isso, Deus, manifesta o teu poder, Senhor. Nós te adoramos e te louvamos, Senhor. Sobre qualquer outro nome, Jesus, apenas tu nos podes salvar. Digno és do